Atualmente, as frutas do tipo Zoan estão tendo um grande destaque no mangá de One Piece, com Luffy, Rob Lucci e Kako conseguindo utilizar suas formas despertas. E isso é algo bem interessante, já que até agora só sabíamos que o despertar de uma Zoan era algo bem arriscado. Então hoje vamos entender mais sobre esse atual despertar da Zoan. O primeiro despertar de uma Zoan mostrado na obra foi durante o arco de Impel Down, mas especificamente com a aparição das 5 bestas carcereiras. Porém, mesmo todas as 5 bestas sendo humanos que comeram uma Akuma no Mi, eles acabam se comportando como monstros, não mostrando nenhum sinal de pensamento complexo e agindo por puro instinto e poder. Mostrando assim que o despertar de uma Zoan é muito perigoso, já que o animal no qual se transforma pode tomar o controle da mente do usuário, o transformando em um monstro por completo. Só que mesmo perdendo a sanidade mental, o usuário da fruta ganha um enorme aprimoramento físico, já que sua força, velocidade e resistência são duplicadas. E com isso sua forma também é moldada para tal, já que o usuário ganha uma aparência monstruosa e o dobro do tamanho. Só que essa antiga ideia de despertar foi completamente mudada. Nos capítulos atuais do mangá de One Piece, nos foi mostrado o despertar de Rob Lucci e Kako. E estranhamente a consciência deles não foi tomada pelo poder da Akuma no Mi, mostrando que mesmo o despertar sendo arriscado pode ser controlado, se a vontade do usuário for maior que a de sua própria fruta. E mesmo sendo uma Zoan normal, o despertar de ambas as frutas mostrou uma força incrível, com uma forma similar à sua forma híbrida, porém maior e mais volumosa. E tanto Lucci quanto Kako apresentaram nuvens negras ao redor de seus braços, que são semelhantes às nuvens que aparecem no Gear 4 e 5 de Luffy. Uma coisa que podemos observar tanto no despertar de uma Paramécia quanto no de uma Zoan é que o usuário tem que conhecer o poder de sua fruta, entendendo a real natureza de seu poder, para então alcançar seu despertar. E no caso de Rob Lucci, ele tem um enorme controle corporal, já que ele é praticante da técnica Seimei-Kikan. Essa técnica permite ao usuário controlar completamente todas as partes de seu corpo, mesmo partes que normalmente não podem ser controladas, como por exemplo o cabelo. Nesse caso, o usuário pode manipular seu cabelo em um grau tão refinado que pode realmente enrolar o cabelo em volta do oponente para prendê-lo. O cabelo do usuário pode ser moldado na forma de várias mãos, que são tão fortes e versáteis quanto mãos reais. E o Seimei-Kikan, quando usado junto ao Kamiê, permite ao usuário manipular sua massa muscular. Rob Lucci usou essa habilidade em sua forma de meio leopardo para se tornar menor, tornando-o mais rápido ao custo de sua força bruta. E como a Zoan tem o poder principal de alterar o corpo do usuário, concedendo tanto uma forma completa quanto uma forma híbrida, o Seimei-Kikan acaba sendo uma técnica muito útil para alcançar seu despertar. Só que não adianta nada chegar ao despertar inteiramente tomada pelo poder da Akuma no Mi. Nesse caso pode haver duas possibilidades para o usuário não ter sua mente tomada pelo poder da Akuma no Mi. A primeira possibilidade pode ser o Haki. Como já sabemos, o Haki é uma energia que tem origem da alma de seu usuário, e quanto mais forte o poder do Haki, mais a alma de seu usuário está se fortificando. E como vimos, Rob Lucci e Kako atualmente aprenderam a utilizar um dos níveis mais altos de Haki, e logo após conseguiram despertar sua fruta. Então, nessa primeira possibilidade, para o usuário alcançar seu despertar por completo, seria necessário que sua própria alma seja mais poderosa que o poder que a Akuma no Mi vai conceder, assim não permitindo que o respectivo animal da Akuma no Mi tome o controle do usuário. A segunda possibilidade já é um pouco mais simples, porém não deixa de ser uma possibilidade. Nessa, o usuário da Akuma no Mi ao despertar tem que confrontar o poder de sua fruta com a força de vontade. Como já sabemos, a força de vontade em One Piece ajuda em bastante coisa, como por exemplo o próprio Haki do Rei. Esse Haki permite ao usuário dominar a força de vontade dos seus inimigos. Logo, uma força de vontade inferior será totalmente dominada pelo Haki do Rei. E o mesmo se aplica ao seu usuário, que não pode dominar ninguém que tenha uma força de vontade superior à sua. Então, ao despertar uma Zoan, isso também pode acabar sendo requisito, já que as Akuma no Mi desse tipo têm um tipo de consciência, pois uma arma que consome esse tipo de fruta ganha as qualidades e consciência do animal respectivo. Então, nessa briga interna, se a força de vontade for inferior à de sua própria fruta, o usuário perde completamente o controle de seu despertar, assim sendo completamente dominado pelo poder da fruta em questão. E pelo visto, o despertar de uma Zoan mítica não é tão diferente. O despertar de Luffy foi um pouco mais complexo, porém ele parece ter sido parcialmente afetado pela personalidade da sua fruta, e não dominado por ela. Não tô sabendo falar nem personalidade hoje, tá complexo isso, viu? Tá, vamos voltar ao foco do vídeo. E como essa Akuma no Mi, a Hito no Mi modelo Nika, ela acaba abrindo uma terceira possibilidade. Que no caso seria que a Akuma no Mi do deus Nika pode não querer dominar a mente do seu usuário, afinal tecnicamente esse é um deus bondoso. E aparentemente escolheu Luffy como seu usuário, já que essa fruta de alguma forma conseguiu escapar das mãos do governo mundial, e isso por 800 anos. Então no caso de Luffy, essa terceira possibilidade acaba surgindo, já que um deus tecnicamente bondoso não tomaria controle do corpo de alguém para satisfazer suas próprias necessidades. Mas vamos combinar que determinação e Haki é o que não falta em Luffy. Para finalizar, eu vou extrapolar com uma pequena teoria. Essas nuvens que ficam ao redor do braço do usuário pode ser algo que só surge quando o despertar está completo. No caso, sem o usuário perder a consciência e virar um monstro. Afinal, se as bestas carcereiras realmente forem frutas despertas que tomaram o controle do usuário, então, alteramente dominada, o despertar fica incompleto.
pois o animal renega o lado humano completamente, se tornando um monstro. Já quando o usuário toma controle do despertar, ele não renega o lado animal, mas usa o poder para se tornar mais forte, assim se tornando um despertar completo. Agora que as Zoan tiveram seu destaque, talvez futuramente o próximo despertar que será mostrado na obra vai ser de uma Logia. E eu confesso que eu tô bem animado para isso. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E eu espero te ver no próximo vídeo.